Eu aqui vou tratar rapidamente das questões principais abordadas pelo esse livro. Toda essa pesquisa, e grande parte das minhas pesquisas, ela tem como pano de fundo uma questão levantada pelo historiador português medievalista José Matoso. José Matoso é um dos grandes nomes da história de Portugal e ele faz uma observação crucial a respeito da expansão ultramarina portuguesa. É a questão demográfica. Não é? Ele chama a atenção que, nesse momento, Portugal, não só Portugal, a Europa, passava por uma séria crise demográfica. Havia uma série de pestes, uma série de questões, uma série de crises. E Portugal, essa questão era mais relevante ao se tratar de Portugal. Quando se dá a expansão ultramarina portuguesa, Portugal tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes. E, no entanto, Portugal constrói a primeira grande estrutura global que é formada na história. Portugal conecta a Europa, as Ilhas Atlânticas, a América, a África, a Ásia, e a Ásia não só na Índia, passa pela Índia, vai em direção ao Extremo Oriente, e vai à China, Molucas, Japão, toda essa grande rede integrada. Se você comparar com a expansão ultramarina hispânica, a Espanha, que tinha um potencial demográfico diversas vezes maior que a de Portugal, ela praticamente se limita à América, e as Filipinas, na Ásia, ela se limita exclusivamente às Filipinas, enquanto Portugal faz esse grande desenho globalizado. Uma população exígua. Essa questão que Matoso coloca é fundamental. Ora, a gente sabe que, em função dessa população exígua, a expansão portuguesa se dá de forma pontual. Feitorias espalhadas ao longo do mundo. Mas aí chega uma grande questão. E o Brasil? O Brasil é uma exceção. O Brasil há uma expansão territorial que, inclusive, se contradiz a tudo o que aconteceu, porque, a princípio, a Espanha que se colocou na conquista territorial. Então, pela lógica, seria a América hispânica invadir a América portuguesa, mas não foi o que aconteceu. A América portuguesa tomou grande parte da América hispânica. Como? É uma questão que me assalta e sempre me assaltou. A base, o modelo hipotético, como a gente chama, né, que está na tese, que é esse livro, é que, inicialmente, a grande importância que o Brasil vai ter na construção desse complexo não é mercantil, como usualmente se fala, a questão do pau-brasil, e isso não representava praticamente quase nada dentro da grande pauta mercantil portuguesa, né? Mas sim estratégica. A grande importância foi a estratégia, o valor estratégico que tinha o controle do litoral brasileiro. E essa questão é uma questão, essa estratégia está vinculada exatamente à questão da náutica. É preciso também lembrar, antes de mais nada, que a questão da expansão ultramarina portuguesa não foi simplesmente chegar à Ásia. O fluxo mercantil da Ásia, ele não estava fechado para a Europa, estava funcionando, fluindo através do Mediterrâneo. A corrente mercantil se fazia através do Golfo Pérsico, basicamente o Golfo Pérsico, mas também pelo Mar Vermelho. E as mercadorias chegavam ao porto de Alexandria, no Egito, e daí se encaminhava basicamente para a Europa. Veneza era, no momento da expansão, quem controlava basicamente esse tráfico mercantil mediterrâneo.
não é? O que Portugal vai fazer não é só chegar na Ásia. Ele vai fechar o tráfico mediterrâneo. Ele toma a entrada do Golfo Pérsico, Mar Vermelho, e impede com que esse tráfico mediterrâneo chegue. Isso implica numa série de questões. E a questão principal era que o tráfico mercantil português tinha que ser feito de uma forma bastante volumosa. Enquanto o tráfico mediterrâneo, as galeras mediterrâneas faziam um percurso curto, o que não exigia grande capacidade de carga das galeras venezianas, as embarcações portuguesas, para compensar a distância que passa a ser muito maior, teria que levar uma quantidade muito maior de carga. E isso é que implica numa revisão do papel do Brasil dentro desse contexto. Em que isso implica? Bom, para isso a gente precisa olhar para as embarcações da expansão ultramarina portuguesa. Quando a gente fala em expansão ultramarina portuguesa, a primeira ideia que vem são as caravelas. Alguns até pensam que Cabral teria chegado com as caravelas. Não é bem isso. As caravelas eram embarcações pequenas de exploração. Elas que exploravam os percursos por onde as outras embarcações mais pesadas deveriam fazer. Ao contrário do que a gente pensa, imagina o mar como um grande espaço para ser ocupado, para ser percorrido. Na verdade, não é bem isso. Os regimes de vento e, principalmente, quanto maior for a embarcação, os regimes de correntes marinhas, elas determinam os caminhos a serem seguidos. Não é? Ao contrário do que hoje, onde nós temos os navios, são movidos a propulsão mecânica, ele pode tomar basicamente qualquer caminho. Os navios, a vela não, eles têm um caminho determinado dentro do oceano a ser seguido. Né? Quando se fala Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as Índias, ora, como que tem caminho? O mar está ali, o mar é aberto. Por que ele descobriu o caminho? Na verdade, existem caminhos únicos para serem seguidos. Então, a embarcação usada para fazer o comércio com o Oriente não eram as caravelas, eram as naus. E elas tinham diferenças fundamentais. Podemos ver pela gravura que as caravelas elas têm velas triangulares. Né? São embarcações pequenas de velas triangulares. As naus não, as embarcações grandes com umas velas retangulares, que por ironia são chamadas inclusive velas redondas, quando na verdade elas são velas retangulares. Essa capacidade da caravela fazia com que ela conseguisse inclusive navegar contra as condições adversas de corrente, de vento, num regime que a gente chama de bordejando, vai virando para um lado, para o outro, e vai avançando dessa maneira. A nau não consegue fazer isso. A nau não tem essa capacidade de bordejar. Então, ela dependia de um percurso muito bem determinado. Quem conseguia determinar esse percurso eram as caravelas. E depois, em seguida, que vinham as naus. As naus só faziam os percursos que tinham sido estudados anteriormente pelas caravelas. E o caminho para o Oriente, ele passava necessariamente ao longo do litoral brasileiro. Por quê? Porque a partir do Golfo da Guiné, a corrente que prevalece no litoral africano é uma corrente Benguela, ela vem do sul em direção ao norte, acompanha o litoral
da África do sul para o norte. E ali é impossível uma nau fazer o percurso por ali. Enquanto que no Brasil você tem o contrário. Você tem a corrente do Brasil que faz o percurso contrário, do norte para o sul. Então as naus tinham que vir próximo ao litoral brasileiro, seguindo o litoral brasileiro, e seguia muito próximo até a altura de Cabo Frio, que aí tem uma flexão para o oeste, mas continua, para lá na altura do Rio da Prata pegar a corrente das Malvinas, que ela corre no sentido do Índico, e essa corrente que levava as embarcações para além do Cabo da Boa Esperança. Ou seja, era uma navegação complexa, difícil, e que necessariamente passava ao longo do litoral brasileiro. Ou seja, para que Portugal tivesse o controle, o monopólio dessa rota para o Oriente, era preciso que tivesse o controle do litoral brasileiro. Isso daí implica em duas questões. Uma questão de ordem náutica, que é a questão da abordagem da corrente do Brasil, como se chama. Como fazer com que a nau, ela, digamos, se encaixe na corrente do Brasil. Isso era uma questão náutica extremamente complexa. Outra era a questão de como Portugal consolidar um domínio no litoral brasileiro sem ter força militar para isso. Os poucos portugueses que tinham disponíveis estavam no Oriente. A grande maioria estava no Oriente. Precisava em Portugal para construir as embarcações, precisava ter mão de obra para isso, que não é pequeno. Construir uma nau é um trabalho muito grande, não só a embarcação, velas, cordas, um número muito grande de pessoas envolvidas nisso. Você tinha que ter a tripulação dessas embarcações e tinha que ter as pessoas que estavam estacionadas, ocupando definitivamente esses diversos empórios, feitorias que Portugal tinha ao longo do mundo, de todo o mundo. Então, essas pessoas tinham que ser pessoas que deveriam saber se comunicar com as populações locais, estabelecer tratos mercantis, negociações, pessoas que tivessem esse tipo de conhecimento. Então, o número, e fora realmente, quando era necessário, e muitas vezes foi, combater. Feitorias que eram invadidas, tentaram expulsar e tinham que combater, tinham que guerrear. E como ocupar, como consolidar esse espaço sobre o domínio da coroa de Portugal. Durante a minha dissertação de mestrado, uma questão me chamou a atenção. Eu fiz sobre o aldeamento São Lourenço, que é o aldeamento jesuítico aqui, que dá origem à cidade de Niterói. E uma coisa que me chamou a atenção foi que o principal, que era o termo usado, mas o índio líder da liderança desse aldeamento, que era o Araribóia, ele recebeu o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo. Me chamou a atenção especialmente porque depois eu vi que tanto Mendes Sá como Estácio de Sá, na luta aqui da expulsão dos franceses, também receberam e aí o título de Mendes Sá de Frei da Ordem de Cristo e Estácio de Sá de Noviço da Ordem de Cristo. É preciso observar que a invasão do Rio de Janeiro francesa, ela também não tinha só um vínculo mercantil, ela tinha um vínculo estratégico, porque se os franceses dominassem a Baía da Guanabara, eles tinham como interromper o fluxo mercantil português para o Oriente. A Baía da Guanabara, ela se mostrou estratégica, um ponto de grande importância, estratégica dentro desse litoral já por si estratégico.
Então, me chamou a atenção um índio receber essa titulação que me pareceu extremamente especial e honrosa. E com a informação que se tinha sobre a Ordem de Cristo no Brasil, naquele momento, quando eu fiz a dissertação de mestrado, nenhuma, porque eu pesquisei bastante, Biblioteca Nacional, e procurei, não havia nada, praticamente nada. Havia uma única referência de autor, mas falando em termos de educação, nada falando sobre a importância ou o significado da Ordem de Cristo no Brasil. E aí eu passei a estudar a Ordem de Cristo e descobri que era uma ordem religiosa militar. Eu nem sabia que existia ordens religiosas militares, e que ela teve origem de uma outra ordem religiosa militar chamada a Ordem dos Templários, e que essa ordem teve uma importância muito grande. Isso me chamou muita atenção e eu fiz um vínculo com a questão da estratégia do domínio do litoral. A Ordem de Cristo como uma orientação da estratégia desse litoral, não é? Através de alianças a serem estabelecidas com os índios. E me pareceu que a grande questão que realmente permitiu o domínio desse litoral foi as alianças estabelecidas com os índios, o que também Villegagnon tentou fazer. É preciso também observar um pequeno detalhe: Villegagnon não era um calvinista, como se diz, ele era também um frei católico. Ele era um frei da Ordem de São João de Jerusalém, que era chamado na época também como a Ordem de Rhodes, daí porque ele é chamado como Cavaleiro de Rhodes, ou seja, ele era um frei católico também. E, na verdade, você teve aí um conflito entre duas ordens militares do seio da igreja, dentro da ordem militares. Bom, mas isso me chamou a atenção, mas não foi essa a minha intenção na tese de doutorado que saiu esse livro, abordar esse assunto. A minha tese de doutorado, ela se voltava mais para a questão da capitania do Rio de Janeiro, e aí eu passei a trabalhar com a distribuição das capitanias no Brasil, capitania hereditária, 1534, e vi que ela foi feita dentro de uma precisão cartográfica inexplicável, absolutamente inexplicável para a época. E aí passamos ao mapa, e ali eu posso explicar melhor, porque uma outra questão que me surgiu também nesse momento dessa pesquisa foi estudar o mapa de Cantino, o famoso mapa de Cantino. O mapa de Cantino, ele é uma representação belíssima, que tem uma história também mirabolante, não é? Era um mapa que foi feito por um espião que corrompeu algum cartógrafo, algum desenhista português, porque todos esses mapas portugueses dos descobrimentos eram secretos, reservados, poucos tinham acesso. E se sabe que ele tem essa origem porque um pesquisador americano, inclusive, descobriu toda a correspondência correspondente à negociação do mapa entre esse espião, que se chamava Cantino, não é? E ele dando as informações a respeito de como estava sendo feita a compra desse mapa. E esse mapa, ele apresenta também precisões inexplicáveis para a época. E a partir daí desse mapa, eu vou explicar ali, olhando para o mapa, para melhor entender que tipo de precisão e o que ocorreu e o que esse mapa de Cantino tem de tão importante em relação à história do Brasil, em relação a isso que eu falei da divisão das capitanias.
E aqui nós podemos ver, aqui, esse mapa das correntes, podemos ver que essa corrente que permitia as naus descerem em direção sul, não é? Para, ao atingir a corrente das Malvinas, e essa sim, essa corrente das Malvinas que jogava as naus para o Índico. O grande problema dessa navegação estava em abordar a corrente do Brasil. Porque na navegação quinhentista, há um problema muito sério. Os navegadores conseguiam calcular a latitude. Com astrolábio, pela altura do Sol, conseguia a latitude, ou seja, a distância em relação ao Equador, estava mais ao norte ou norte do sul, mas não conseguiam calcular astronomicamente a longitude. O problema da longitude no mar só foi resolvido no século XVIII, com o aperfeiçoamento de um cronômetro chamado cronômetro de marinha, que conseguia marcar com precisão nos navios, que antes dependia do pêndulo, não conseguia. Então, a grande questão era a longitude. O navegador, ele não calculava, ele estimava em função do tempo percorrido, do espaço que ele percorreu no sentido leste-oeste para calcular a longitude. E ele, ao abordar a corrente do Brasil, ele não chegava, se ele chegasse a ver o ponto de referência, o Cabo de São Roque, ele já não conseguia. Ao outro ramo da corrente, que é chamado da corrente das Guianas, empurrava a nau em direção às Antilhas. E aí a viagem tinha que iniciar. De novo, voltar, Portugal, e voltar para tentar a abordagem da corrente do Brasil. Num outro trabalho que eu apresentei, em 2019, no Simpósio da Ampur, do Rio de Janeiro, eu tratei exatamente dessa questão em relação ao descobrimento do Brasil com Cabral, mostrando que era impossível Cabral ter descoberto o Brasil, porque ele necessariamente estava sendo acompanhado por pilotos experientes que sabiam como abordar a corrente do Brasil. E nesse trabalho, eu mostrei diversos relatos de outros navegantes que não conseguiam abordar e que tinham que voltar. E isso ocorria com uma certa frequência, que era realmente muito difícil essa abordagem da corrente do Brasil. E vinha, e aqui finalmente chegava. Esse é o famoso mapa de Cantino, um mapa belíssimo e que tem uma história surpreendente, rocambolesca, podemos dizer assim. Esse mapa ele foi feito por encomenda do Duque de Ferrara, de um agente do Duque de Ferrara em Lisboa, na verdade um espião. É preciso lembrar que as repúblicas italianas elas foram diretamente atingidas quando Portugal fechou o acesso ao Mediterrâneo. E aí houve uma intensa espionagem em Portugal para saber, ter conhecimento do que havia acontecido. E a gente sabe dessa história porque um pesquisador americano, Henderson, ele descobriu toda a correspondência entre o agente do Duque de Ferrara, que se chamava Cantino, com o Duque de Ferrara, e ele narrando como que ele estava conseguindo corromper ele não identifica quem, mas um cartógrafo, um desenhista, provavelmente um desenhista, que tinha acesso aos mapas secretos portugueses, e ele estava conseguindo corromper, e ele estava fazendo um mapa para o Duque de Ferrara, para que ele tivesse conhecimento qual era a nova configuração do mundo. Esse mapa foi feito em 1502, isso está registrado porque as cartas são datadas em 1502 e sabe até qual o valor que
essa pessoa que se corrompeu recebeu. E você vê que 1502 é surpreendente como a África já estava numa precisão muito grande, o Oriente, é preciso entender que a feitura de um mapa é uma coisa muito, muito complicada, porque a esfera terrestre ela não se desenvolve matematicamente no plano. É preciso se projetar a esfera terrestre em cima de uma figura geométrica para aí, então, como se abrisse essa figura geométrica, a gente ter acesso à rede de meridianos e paralelos. Então, só um detalhe, uma das maiores falácias históricas é dizer que Colombo, que confirmou que a Terra, ou provou que a Terra era redonda, porque bem antes de Colombo, uma obra básica da cartografia, que se chama Almagesto, o nome é árabe, mas na verdade ela veio de uma obra de Cláudio Ptolomeu, de Alexandria, foi traduzida para o árabe. Ela já mostrava as bases matemáticas de uma projeção cônica, né? E isso, Almagesto, já estava traduzido para o latim quando Colombo fez a viagem, ou seja, os cartógrafos cansados de saber, não só sabiam que a Terra era redonda, como sabiam como fazer, e aprenderam pelos árabes, como fazer a projeção da esfera no plano. Só que esse é um outro tipo de projeção, a projeção cilíndrica, que ela se mostrou o melhor tipo de projeção para as cartas náuticas, porque era possível se traçar rumos de navegação a partir da projeção cilíndrica. E não se sabe como, ela é uma projeção cilíndrica, porque é possível notar aqui que a rede meridiano e paralelo é uma rede quadricular. Isso é característico da projeção cilíndrica. É um mapa belíssimo, feito em 1502. Eu tinha calculado o posicionamento máximo do meridiano de Tordesilhas o mais favorável possível para Portugal, porque o Tratado de Tordesilhas ele não dá de forma precisa o posicionamento do meridiano divisor. Ele não define qual ilha do arquipélago que contaria as léguas, o tamanho das léguas, e não define. E eu fiz esse cálculo, e depois eu descobri que Van Hagen tinha feito, e que isso só saiu na primeira edição de Van Hagen, e os nossos cálculos, eu sei que o meu está correto, ou quase correto, que o cálculo que eu fiz bateu praticamente a mesma coisa com o cálculo feito por Van Hagen. Claro que ele fez por logaritmo, eu pude fazer por calculadora, né? Mas chegamos praticamente ao mesmo valor. E aí eu peguei um mapa atual na projeção cilíndrica, eu lancei nele o meridiano divisório de Tordesilhas, que está expresso aqui no mapa de Cantinho. Por incrível que pareça, está expresso no mapa de Cantinho. E tendo como referência o meridiano de Tordesilhas e o Equador, eu fiz uma superposição. E nessa superposição, e aqui está, nós podemos ver, esse é o mapa atual. Esse é o mapa de Cantinho. Que o posicionamento, a representação do litoral nordestino brasileiro, que era fundamental, ele está bem posicionado para a navegação, para o Índico, está perfeito. Perfeito. Veja bem, a referência é Equador e o meridiano de Tordesilhas. Veja que é perfeito. E depois ele se afasta do litoral acompanhando o roteiro das naus. O rumo das naus, que provavelmente quem desenhou fez a partir de roteiros de naus e não basicamente do litoral, ele reproduziu. Mas vejam aqui a perfeição. Isso é uma perfeição não só de latitudes, é uma perfeição de longitudes. Isso
realmente algo que me surpreendeu. E depois ocorreu também, lá no estudo da Capitania do Rio de Janeiro, ao eu fazer o estudo da distribuição de todas as capitanias, eu observei que na carta de doação a Pedro Lopes de Souza, da Capitania de Santana, que seria a capitania que ficaria mais ao sul, que ficaria, faria limite com a América Hispânica, o ponto final dela, que seria exatamente representando ali o ponto inicial da América Hispânica, ela é determinada por um valor matemático. Está lá, 28 graus e 1/3, ou seja, 28 graus e 20 minutos. E aí, ao lançar isso no mapa, eu verifiquei que é praticamente o valor exato em que o meridiano de Tordesilhas, na sua projeção máxima para oeste, encontra-se com o litoral brasileiro. Então, esse cálculo aqui foi um cálculo matemático intencional de quem tinha conhecimentos precisos, não só da latitude, como da longitude do litoral brasileiro. Isso foi feito em 1535, quando não havia nenhum levantamento. É preciso observar que as primeiras determinações astronômicas feitas no Brasil para cálculo de longitude foram feitas no século XVIII por matemáticos jesuítas. Não há nenhum tipo de informação de nenhuma longitude no século XVI, XVII, somente no século XVIII. As primeiras observações astronômicas feitas com algum objetivo cartográfico foram feitas no século XVII, em Cabo Frio, por jesuítas, com a finalidade de determinar não longitude, mas a declinação magnética, que é a diferença entre a direção para o norte magnético e no norte verdadeiro. Veja bem, nós não estamos falando de narrativa, nós não estamos falando de um discurso, nós estamos falando de um valor matemático inquestionável. Isso me fez chegar à conclusão óbvia, que me parece óbvia, não é? Que o litoral brasileiro era muito bem conhecido e tinha sido feito observações astronômicas, não só de latitude, como de longitude. E aí chegamos à seguinte questão: mas quem poderia fazer observação de longitude? Um detalhe: as observações astronômicas feitas no Brasil, inicialmente, foram feitas pelos jesuítas, uma ordem religiosa. Somente as ordens religiosas, né, nesse momento, tinham pessoas com nível, com capacidade disso. Aí eu fui imaginar qual era a ordem religiosa que tinha vínculo com o Brasil. A Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo. E aí eu fiquei imaginando a possibilidade de ser astrólogos da Ordem de Cristo. Mas eu achei que mais provável seria não da Ordem de Cristo, mas sim da sua antecessora, da Ordem dos Templários. Por quê? Porque a Ordem de Cristo era uma ordem portuguesa. E uma observação astronômica com tamanha precisão, ela era preciso que fosse feita em diversos locais ao mesmo tempo. Assim que era feita a observação da longitude por astronomia. Era por comparação de diversas observações. E a Ordem dos Templários era uma ordem internacionalista, era uma ordem que, inclusive, se sabia que havia um setor dos Templários que haviam bastante sábios. E por uma razão simplesmente matemática, de distribuição de erros, que é uma coisa bastante usual dentro da cartografia, da topografia, quando se tem grandes poligonais, se faz a distribuição de erros. Por esse princípio cartográfico, por distribuição de erros, eu achei que a lógica maior
estaria que essas observações astronômicas teriam sido feitas não pela Ordem de Cristo, mas pela Ordem dos Templários. E a partir daí que eu construí um modelo hipotético, né, em que a navegação portuguesa, ela recebeu, a expansão ultramarina portuguesa, recebeu um conhecimento fundamental vinda da Ordem dos Templários. Não que a Ordem dos Templários, que sem a Ordem dos Templários, que nós devemos atribuir à Ordem dos Templários a expansão ultramarina portuguesa, de maneira nenhuma. O que Portugal fez foi uma coisa até hoje inexplicável e fantástica, como Matoso observa, até hoje não se tem. Mas é um caminho, pelo menos, para a gente começar a entender. E aí, qual é a relação que se tem entre Templários e Ordem de Cristo, navegação e descobrimento português? A historiografia tradicional coloca que foi a Ordem de Cristo que financiou os descobrimentos portugueses. Ora, a Ordem de Cristo não era uma ordem rica capaz de financiar o descobrimento português. A Ordem de Cristo é sucessora da Ordem dos Templários. Quando a Ordem dos Templários foi extinta, o rei de Portugal, Dom Dinis, se recusou a extinguir, como era a determinação do rei Felipe o Belo de França e do Papa, que elas fossem extintas em todos os outros países e seus bens transferidos para a Ordem dos Hospitalários. O rei de Portugal não atendeu essa determinação papal, esperou e cria uma outra ordem onde ele passa todos os bens e os templários de Portugal para essa nova ordem, que é a Ordem de Cristo. Então se diz que em Portugal os templários não foram extintos, mas trocaram de nome. Só que o patrimônio era muito pequeno, era um patrimônio de Portugal, um reino pequeno. Os grandes patrimônios templários estavam espalhados por outras regiões da Europa. Então não havia como a Ordem de Cristo, com o patrimônio da Ordem de Cristo, financiar um empreendimento dessa magnitude. Mas é o que a história tradicional diz, é o que está em todos os livros e é o que se repete. E aí eu propus, na minha tese de doutorado, um outro paradigma, um outro modelo hipotético, que não discuta a questão de transferência, porque a Ordem de Cristo só conseguiria financiar esse empreendimento se grande parte do tesouro templário, que sumiu quando a Ordem extinguiu, tenha ido para Portugal. E o que eu coloco é que eu não discuto que possa ter ido, mas eu coloco que o que foi também para Portugal foram conhecimentos. Havia um grande tesouro também chamado conhecimento, saber, astrólogos, todos esses que foi a grande riqueza que Portugal recebe, que é uma riqueza muito mais fácil de ser transposta, que desperta muito menos interesse, suspeita do que transferir ouros e riquezas materiais. Livros, mapas, saberes, isso poderiam se transferir com muito mais facilidade. Então, foi o modelo hipotético que eu defendi na minha tese de doutorado, que é o que está aqui no meu livro, né, que eu procuro defender. Quero dizer que esse é um esforço no entendimento da grande questão posta pelo José Matoso. Um passo nesse sentido. Evidentemente que eu não tenho aqui a pretensão de querer revolucionar a história, mas dar uma contribuição
para o entendimento disso que continua, como ele mesmo diz, continua um grande enigma, continua inexplicável. A construção dessa grande arquitetura ultramarina globalizante feita por Portugal é algo que realmente até hoje é difícil. E é um feito histórico muito marcante, mas nós temos que levar em consideração que aqueles que fizeram esse feito histórico eram homens de grande valor, mas não eram super-homens. Eram homens. Então, nós temos que dimensionar esse grande empreendimento dentro da capacidade humana. E é essa a proposta que esse livro traz.